Semana passada o pastor Henrique ele trouxe uma palavra sobre arrependimento, né? Isso é uma característica da graça, né? A graça do Senhor, que é um favor imerecido, é uma graça capacitadora que nós recebemos do Senhor para a gente seguir os seus mandamentos, os seus estatutos. E quando nós recebemos essa graça, o primeiro momento que acontece conosco é esse momento do arrependimento. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, toca dentro dos nossos corações, faz queimar os nossos corações, para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e comece a andar com o Senhor Jesus. E o pastor ele trouxe um texto lá em Zacarias capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz: no 8º mês do segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor, arrependei-vos, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa palavra no Antigo Testamento ali que vem com os profetas, o enredo é sempre o mesmo. As coisas acontecem sempre da mesma maneira. E o que acontece sempre da mesma maneira? Lembra quando o povo saiu lá do Egito, escravizado lá do Egito, e está seguindo para essa terra prometida do Senhor? Pois é, eles alcançam essa terra prometida do Senhor. O povo fica ali, vai crescendo e tal. Só que o Senhor passou algumas orientações para eles, e os povos sempre se desviavam do caminho. O povo sempre ia para o lado contrário que o Senhor disse para não ir. E sempre que o povo se desviava do caminho, o Senhor levantava homens e mulheres e profetas para dizer para o povo: olha, vocês estão indo para o caminho errado, arrependei-vos e voltai para o caminho certo. E aí o Senhor levanta vários profetas, e é sempre a mesma coisa. O povo se endireita, o povo desvia, levanta um profeta, o povo se endireita, se desvia, e o povo vai fazendo isso. É um ciclo, tudo isso vai acontecendo. E o pastor Henrique trouxe isso, o início de uma caminhada cristã. Primeiro vem o arrependimento. O Espírito Santo toca nos nossos corações para que a gente possa se arrepender dos nossos maus caminhos. E o que o povo cometia de errado, que se desviava dos caminhos do Senhor? O povo se envolvia com imoralidade sexual, o povo se envolvia com ganância, a parte do dinheiro, e o povo se envolvia com idolatria. Esses eram os principais assuntos que fazia com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor e esquecesse daquilo que o Senhor falou. E, irmãos, uma outra coisa muito interessante de quando o povo entra ali na terra prometida, o Senhor faz uma promessa para eles. O Senhor diz assim: ó, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo, e eu estarei com vocês continuamente. E o Senhor passa algumas orientações para eles. E uma das orientações, olha só que coisa interessante, o Senhor diz para eles assim: aí está a terra, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar 6 anos nessa terra, trabalhando, plantando, cuidando dos animais, né, pegando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro, e no 7º ano vocês descansarão. O 7º ano é um ano sabático, é um ano de descanso, mas no 6º ano eu darei para vocês colheita triplicada. Eu darei para vocês colheita triplicada, para que no 7º ano vocês descansem e não tenham que trabalhar. Colheita triplicada é para venda, para sustento e para esmola, para oferta. Pergunto para vocês: o povo obedeceu? Não obedeceu. Chegava no 7º ano, o povo não acreditava nessa provisão de Deus, e eles continuavam trabalhando. Eles ficaram por 490 anos nessa terra prometida, descumprindo a orientação do Senhor desse 7º ano, o 7º ano sabático, o ano de descanso. Agora, quando o povo começa, quando os outros povos começam a atacar o povo de Deus, foram alguns povos, se eu não me engano, foram 7 povos. Depois que o povo é levado cativo, o povo fica 70 anos escravizado por esse povo. E olha que continha interessante. Se nós estamos falando que no 7º ano era o ano do descanso, e eles ficaram 490 anos naquela terra prometida, se você pegar 490 e dividir pelo ano de escravidão, 490 dividido por 70 dá 7.
que era o 7º ano, que eles não cumpriam do descanso. E aí, vocês lembram quando Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se ele errar contra mim? Lembra? 70 vezes 7, que é os 490 lá da terra prometida. Então o Senhor está dizendo assim, não era só uma multiplicação, o Senhor está dizendo assim: perdoe todas as vezes, porque eu perdoei todas as vezes que o povo não cumpriu o que eu pedi para eles na terra prometida. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor perdoando sempre o povo. E aí, irmãos, passado um tempo, né, como o povo foi escravizado e foram vários povos entrando no meio dessa história, chegou a um certo ponto, depois lá do cativeiro babilônico, que entrou o povo medo-persa, lá de Ciro, né? A palavra do Senhor lá em Isaías vai dizer que o Senhor chama Ciro de o meu pastor, né? O meu servo, né, pastor? Algumas traduções servo, algumas traduções pastor. O Senhor levanta esse povo para poder também ficar com o povo de Israel escravo, mas para trazer um conserto para as pessoas, certo? E aí é onde a gente chega agora em Neemias capítulo 1. Você está com ela aberta aí? Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Ecalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e em grande desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas ao fogo. Irmãos, quem é Neemias? Neemias não era um profeta, ele não fazia parte desses profetas, mas ele é considerado pela Bíblia, nos estudiosos, um dos maiores líderes que já houve em toda a história da Bíblia. Ele era um cara muito correto, um homem muito usado por Deus. O seu nome, Neemias, quer dizer o Senhor consolou. Aqui na palavra do Senhor só fala que ele era filho de Acalias, né? Mas não vai falar sobre a questão da esposa dele, sobre os filhos dele, se ele teve essas coisas ou não. A Bíblia não fala, ela não fala sobre isso. E o que Neemias estava fazendo aqui nesse governo, né? Neemias aqui, ele estava sendo copeiro do rei. Ele trabalhava na corte ali no reinado do rei, né? E aí ele era copeiro do rei, ele tinha uma posição muito importante lá. O que é um copeiro naquela época? Ele era a pessoa que ia separar os vinhos para o rei beber. Mas não era só a separação e a escolha, ele também experimentava do vinho. Porque naquela época era muito comum as pessoas matarem os reis, ou as pessoas importantes, através do envenenamento. Então, antes do rei tomar o vinho, Neemias ia lá e experimentava o vinho no lugar dele. E aí ele experimentava, tomava, o rei ficava olhando. Se ele não caísse morto, o rei ia e tomava o vinho. Tá, beleza, eu tomava o vinho. Então ele tinha essa importância, ele era um cara muito próximo do rei. E aí ele tem o povo dele, a pátria dele de Israel, o povo hebreu, o povo da aliança, o povo de Deus, ele fazia parte disso. Só que ele estava em outro contexto, ele estava longe daquilo ali, e não tinha mais notícias sobre o povo. Mas a palavra de Deus diz que ele recebeu, né, algumas pessoas, e ele perguntou, ele falou: como é que está a situação lá em Jerusalém? O que está acontecendo lá? E aí veio a resposta: olha, os que ficaram lá, que não foram levados cativos, eles estão em agonia e em desespero, em miséria total, e os muros das cidades estão caídos e estão queimados. Essa era o diagnóstico da situação da pátria dele, o lugar dele, da onde ele morava. O povo em desespero, em miséria, e tudo caído e tudo derribado. Naquela época, irmãos, ter o muro de uma cidade quebrado e caído era uma situação de vergonha, sem falar no desprezo e da miséria que estava acontecendo naquele lugar. Agora, por que existiam algumas pessoas que não foram levadas cativos com os outros povos? Porque quando eles tomavam a cidade e pegavam as pessoas, eles escolhiam sempre os melhores.
os homens fortes, os inteligentes, as pessoas que podiam trabalhar, e deixavam de lado aquelas pessoas que não tinham inteligência, que não tinham força, que não conseguiam trabalhar, principalmente aquelas pessoas que tinham deficiência, dificuldade de locomoção, e deixava aquelas pessoas lá. E é por isso que a cidade não conseguia dar a volta por cima, porque havia muitas crianças. Criança não produz renda, criança não gera grana, pessoas com deficiência também não conseguem trabalhar, não conseguiam dar a volta por cima na cidade. Por isso que aquelas pessoas estavam lá em desespero, em miséria, e a situação estava assim. Agora, trazendo para os nossos dias atuais, ele está falando sobre a pátria dele, sobre o país dele. Irmãos, e se nós, hoje, fôssemos fazer um apanhado e fôssemos dar uma olhada no nosso país, na nossa nação e na nossa pátria? Essa semana, dia 7 de setembro, completamos 200 anos de independência do Brasil, não é isso? Teve toda uma festividade, o Museu do Ipiranga foi reinaugurado, né? Teve muitas manifestações pelo país, em São Paulo, em Brasília, em Rio de Janeiro, para comemorar esses 200 anos de independência do Brasil. Foi uma grande festa, foi algo muito legal e muito bacana. Mas o nosso país, ele está numa condição legal? O nosso país está numa condição top? Não. Vou trazer alguns números para vocês aqui, coisas que eu pesquisei na internet. Irmãos, suicídio no Brasil. Uma morte a cada 45 minutos. A cada 45 minutos alguém atenta com a sua própria vida, tira a sua própria vida. E fora mais 20 tentativas frustradas que não dão certo. A cada 45 minutos uma pessoa tira a sua própria vida e mais 20 pessoas atentam com a sua própria vida. Já tem alguns lugares no mundo, eu estava vendo outro dia uma reportagem de um país que eles já estão liberando suicídio assistido. Você pode entrar na justiça e ganhar autorização de se suicidar. Já tem alguns países assim. Nesse caso era um rapaz que ele estava tetraplégico e ele estava com algumas outras doenças, e ele entra na justiça para ele ganhar o direito dele tirar a sua própria vida. Foi concedido o direito para ele e ele se suicidou, né? Na verdade, dão uma injeção para ele e a pessoa morre. Então, isso é suicídio. No nosso país ainda não tem esse tipo de coisa, mas as pessoas atentam com a sua própria vida. Há alguns anos atrás, eu já não estava mais na empresa em que eu trabalhava, o Joaquim trabalha lá, e um rapaz do setor do Joaquim, o Joaquim não chegou a conhecer ele, eu não acho que não, o Joaquim não chegou a conhecer ele. Esse rapaz era casado e tinha filhos, e no final do ano, no dia do Natal, ele se suicidou dentro da sua própria casa, pendurado numa corda. Quando a esposa acordou, ele estava morto na lavanderia, deixando uma criança pequena e a esposa grávida, no dia 25 de dezembro. Suicídio. Nós vemos várias vezes notícias, quem anda de trem, metrô sabe, muitas vezes eles anunciam lá, lentidão na via. Na maioria das vezes, lentidão na via é quando alguém pulou na via. Alguém pulou na via. Isso é suicídio. Isso algumas coisas que têm acontecido no nosso país. Casos de depressão. 4% dos adolescentes demonstram sinais de depressão. E 1 a cada 4 crianças já apresentou início dessa doença. Eu agora que estou trabalhando de aplicativo, eu estou tendo contato com muitos profissionais dentro do carro. E sempre quando eu pego os profissionais, eu tento ouvir, eu tento entender, eu quero saber, eu vou tirando o máximo o que eu posso. E eu tenho pegado muitos psicólogos. E os psicólogos têm trabalhado agora com crianças e com adolescentes. Uma psicóloga falou para mim, a coisa mais difícil quando você pega um adolescente em depressão é fazer ele sair do seu quarto. Ele não sai do quarto. Coisas como, por exemplo, ir ao parque, sem chance, não sai, vive uma vida reclusa dentro do quarto e só tem contato com coisas online, não tem contato com coisas físicas. Ela falou, essa é a coisa mais difícil. Ela demorou várias sessões
para conseguir convencer aquele menino de ir no parque. E naquele dia ela estava indo encontrar ele no parque. Um simples caminhar pela grama, pisar no chão. A depressão tira isso das pessoas. E as crianças e os adolescentes, nos dias de hoje, têm sido atacados por esse tipo de coisa, Vocês mesmos devem ter ouvido falar, no meio familiar de vocês, na amizade de vocês, de pessoas que estejam passando por esse tipo de situação no nosso país. E casos de autismo também têm crescido muito no país. Eu conversando com uma neuropsicopedagoga, ela é neurologista, psicóloga e pedagoga, neuropsicopedagoga. Ela falou que os casos têm aumentado e que há uma projeção dos especialistas dizendo que em 2050, nas escolas, 30% dos alunos serão autistas. Eles estão se preparando, estão com essa previsão e com esse pensamento de que 30% de uma sala de aula será de crianças autistas. Autismo não tem cura, existe tratamento. Um tratamento para uma criança autista, para que você possa passar com ela com psicólogo, com psiquiatra, com neurologista, com pedagogos, todas essas coisas, custa em torno de R$35 mil por mês para manter o tratamento de uma criança como essa. Ou seja, somente pessoas ricas conseguem ter esse tratamento. A maioria das pessoas não consegue usufruir desse tratamento. E isso tem acontecido com muita frequência, né? Eu e a Roberta, nós temos uma amiga que ela foi mãe de trigêmeas, 3 menininhas, e uma das menininhas dela nasceu com autismo. E aqui no Brasil, ela estava sofrendo muito com a menininha. O caso de autismo dela era um autismo severo, e ela não conseguia colocar a menininha em escola alguma, nem pública e nem privada. O caso dela era severo, era muito alto, e as escolas não davam conta e devolvia a criança para a mãe. Mesmo que ela pagasse o valor. Não, eu vou pagar a mensalidade. Fala, não, a gente não está conseguindo, e fica com a sua esposa, fica com a sua filha. E aí ela começou a fazer estudos, pesquisar coisas, descobriu que nos Estados Unidos tinha um grupo de mães que tinha filhas autistas. Lá tem um tratamento, o tratamento que é usado aqui no Brasil hoje, o método ABA, ele vem dos Estados Unidos. Os caras são pioneiros nisso daí. Então esse método vem de lá, ela descobriu isso, ela largou tudo que ela tem aqui, ela vendeu tudo que ela tem e correu para os Estados Unidos. Hoje ela está morando nos Estados Unidos com as 3 menininhas dela, e uma das menininhas dela está sendo acompanhada por esses profissionais lá, que isso lá é público, né? Todo esse tratamento lá é público, e ela tem caminhado bem, graças a Deus. Então isso tem acontecido no nosso país. Crianças aguardando adoção. Irmãos, os orfanatos por aí estão lotados de crianças abandonadas. Se você nunca fez nenhuma pesquisa sobre isso, pesquisa sobre isso, sobre a quantidade de orfanatos que tem no nosso país, quantas crianças que tem nos orfanatos por aí aguardando a adoção, e tem crianças lá que já estão ficando já na fase de maior idade e passaram a vida toda esperando uma adoção e nunca foram adotadas. E a partir dos 18 anos de idade, elas vão ter que seguir o caminho delas. Como? Não sabemos. Essa é uma das realidades do nosso país. Você que anda pelas ruas, você vai ver o número de crianças que estão desabrigadas, crianças que estão nos semáforos pedindo uma ajuda, pedindo uma coisa. Tudo isso tem acontecido no nosso país. No nosso país. Então, trazendo um diagnóstico no nosso país, isso sem falar da violência, isso sem falar da corrupção, isso sem falar das imoralidades sexuais e de todas as coisas que têm acontecido no nosso país. Mas nós não podemos ter um olhar pessimista para isso. Nós não podemos olhar com isso e trazer um diagnóstico e dizer assim, é exatamente isso. Está tudo ruim, está tudo perdido e não tem mais jeito para nada. Não. Não do cristão. Não somos nós que temos esse olhar. Pode ser o ímpio. Nós cremos que há esperança.
No começo do livro de Isaías, Isaías vai relatar vários problemas como esse. Ele vai dizer, está ruim, o pessoal está pecando, está com muito problema. Mas a partir do capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele vai dizer assim, olha, toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E o nosso país, a mesma coisa. Irmãos, apesar de ter esse quadro, o nosso país tem se despontado em algumas outras coisas maravilhosas. Por exemplo, especialistas dizem que a cada 4 pratos de refeição servida no mundo, 1 prato é produzido pelo Brasil. Olha só, 4 pratos servidos no mundo, 1 prato é produzido pelo Brasil. O nosso país é grande exportador de tudo. Exporta milho, exporta café, exporta soja, exporta carne, exporta suco, frutas, exporta tudo. Do nosso país tem saído alimentação física para o mundo inteiro. Um outro aspecto do nosso país, você sabia que por ano são impressas mais ou menos 30 milhões de Bíblias no ano, no mundo? 30 milhões de Bíblias no ano no mundo. E 10 milhões dessas 30 são impressas no Brasil. São impressas no Brasil. A Sociedade Bíblica Brasileira tem uma fábrica no interior de São Paulo. Eles trabalham 3 turnos direto, imprimindo Bíblia. 10 milhões de Bíblias por ano, sendo impressas em 4 idiomas, mandando para o Brasil e para todo o Brasil. Ou seja, o nosso país, ele tem sido sustento de alimento físico e de alimento espiritual para as nações. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O Brasil é o segundo país a mandar mais missionários para o mundo. Só perde para os Estados Unidos. Nós mandamos cerca de 37 mil missionários, se eu não me engano, por ano, e os Estados Unidos manda mais de 100 mil, eles são pioneiros nisso daí, mas o Brasil é o segundo país a mandar missionários para todo mundo. Alguns anos atrás, eu não lembro que ano que foi, mas nós participamos de um evento aqui no Brasil chamado Descende, que é o envio, né? E nós estávamos aqui no Brasil com 3 estádios cheios? 3 ou era 4? Né? Morumbi, o Allianz Parque e o Mané Garrincha. 3 estádios simultaneamente louvando e adorando ao Senhor. E naquele dia havia um uso de aplicativo. Descende quer dizer envio. Eles estavam ministrando, tentando ministrar a palavra para as pessoas entenderem terem um entendimento da importância de serem enviados como missionários. E naquele dia, mais de 20 mil pessoas, pelos aplicativos, aceitaram a ser enviados para as nações, naquele único dia. As 20 mil foram enviadas? Não, mas elas aceitaram participar do treinamento. A gente não sabe quantas pessoas mesmo foram enviadas. Então o Brasil também é muito pioneiro nessa questão de enviar missionários para outros países, certo? E aí, irmãos, olha só, você está com a sua Bíblia aberta aí? Então, Neemias ouve essa situação, vê esse cenário da cidade dele, e a palavra de Deus diz aqui, Neemias, depois você vai ler, que ele ficou muito triste, ele ficou chateado, e ele passou a orar e a jejuar com relação a esse assunto. Você tem orado? Você tem jejuado por conta da situação do nosso país? Quem está trabalhando quem está trabalhando na parte da educação, tem visto a situação que está dentro das escolas. Quem trabalha na área da saúde, também tem visto como é que está a situação dentro da área da saúde. Então nós temos que nos levantar, como Neemias, para orar e jejuar pelo nosso país. Porque dentro dessas escolas que nós estamos falando que tem problema, está lá os nossos filhos. Dentro dessas escolas que nós estamos falando, está lá os nossos filhos. Vai estar os nossos filhos que vão nascer ainda. Nesses hospitais que está com problema, nós estamos lá adentrando nesses hospitais. Então nós temos que nos colocar
em oração e em jejum por esse país. Na quarta-feira, a igreja lá em Santa Catarina ficou 12 horas em oração, em adoração pelo país, orando pela nação, orando por essas esferas: educação, saúde, política, segurança, para que haja cada vez mais pessoas cheias do Espírito Santo, trabalhando em favor do reino de Deus e a favor das pessoas. E aí Neemias se coloca nesse lugar de oração, jejum e clamor. Quando chega no capítulo 2, no versículo de 1 a 5, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho, dei ao rei, porém nunca estivera triste diante dele. Ele está dizendo: chegou o dia que eu fui servir ao rei, como eu servia normalmente, mas eu nunca estava triste, mas naquele dia eu estava triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? O teu rosto, você não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, diz ele, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, uma oração bem rápida, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reedifique essa cidade. Ele fez esse pedido ao rei, trabalhando para o rei, ele fez esse pedido para o rei. E o rei concede a ele, disse: então tá bom, então vá e faça isso que está no seu coração. E Neemias se levanta agora para a reconstrução dos muros. Irmãos, presta atenção aqui, não é só reconstrução dos muros, é reconstrução de povos, de um povo, é reconstrução de vida e é reconstrução de família. E aí Neemias se levanta com como esse homem de Deus, temente ao Senhor, e vai para esse lugar para fazer essa obra, essa grande obra. Só que, irmãos, todas as vezes que nós nos prontificamos para poder fazer algo ao Senhor, que nós nos prontificamos a lidar com vidas, com famílias, pregar o Evangelho e fazer algo atrativo ao Evangelho e as pessoas, as oposições, elas se levantam contra essa pessoa. E foi exatamente o que aconteceu com Neemias. Quando Neemias chega naquele lugar, há dois tipos de oposição: a oposição externa e a oposição interna. A oposição externa levantou dois homens lá, dois camaradas, chamados Sambalate e Tobias, para poder atrapalhar tudo que Neemias estava fazendo. E a oposição interna era dos próprios moradores da cidade, as pessoas que estavam lá. Porque o que acontece? Neemias chegou lá com uma proposta dizendo assim: pessoal, vamos restaurar a cidade. Só que o povo falou assim: meu, você está maluco? Dá uma olhada para isso aqui. Devastidão total. Está todo mundo na miséria. Não tem trabalho, não tem nada. O pouquinho que nós estamos trabalhando, estamos todo mundo endividado. E agora você quer que a gente largue o nosso trabalho para poder edificar um muro? Sem salário? Você é maluco. Essa foi a primeira oposição, a oposição interna. Sabe o que aqui dá a entender para nós, irmãos? Nós fazemos muitas vezes diferença de coisas naturais e de coisas espirituais. Para a gente só tem valor o natural. Aquilo que a gente coloca as nossas mãos, aquilo que dá salário, aquilo tem proveito. Mas aquilo que não tem salário, aquilo que é espiritual, que é subjetivo, a gente fala: talvez, né? Não vou tentar, não vou me colocar com relação a isso. E aí começa essa oposição contra Neemias. Mas esse cara, irmãos, ele foi nota 10. Ele foi sábio demais. Com tanta oposição externa e interna, ele era sozinho. A primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Oração. Ele foi diante do Senhor. Ele foi orar. Porque, irmãos, quando você está numa situação como essa, quando muita gente está contra o que você está fazendo, como muita gente está se opondo,
É muito difícil no natural você convencer essas pessoas. Você vai precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para poder convencer essas pessoas, para que você possa colocar cada coisa no seu devido lugar. A palavra do Senhor diz que a oração é a chave da vitória. Antes de tomar uma ação, oração. O Senhor Jesus orava o tempo todo. O Senhor Jesus orava o tempo todo. De dia ele estava com os discípulos, de madrugada ele orava. Aí uma pessoa perguntou, Davi, né? E quando é que ele descansava? De dia ele estava com os discípulos ensinando, de madrugada ele orava. E quando ele descansava? A resposta veio, ele descansava na tempestade. Quando estava chovendo, que estava o barco naufragando, iam procurar Jesus, o que ele estava fazendo? Dormindo, descansando. Mas durante o dia, ele estava ensinando. E à noite, ele estava orando. E deixava para descansar no meio da tempestade. Quando o barco estava quase afundando, lá estava ele, dormindo e bem tranquilo. E glória a Deus por isso. E aí ele ensina os seus discípulos a orar. E a oração dele antes da crucificação é maravilhosa. Vamos ali que eu estou aflito. Pega 3 discípulos e diz, vamos ali. Pedro, João e Tiago, é isso? Eu estou muito aflito, vamos ali orar comigo. Fica aqui que eu vou até ali na frente. Jesus ora, muito angustiado. Quando ele volta para ver os irmãos estão dormindo. Ele falou, irmãos, vocês não podem ficar comigo nem 30 minutos de vigília e 30 minutos de oração? Olha só, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês têm que continuar orando. Levanta de novo e vai orar. Quando ele volta pela segunda vez, os irmãos estão dormindo de novo. Mas meu Deus do céu, o caso de vocês é sério demais. Irmãos, assim nas nossas vidas. Assim é nas nossas vidas. A gente não consegue orar 5 minutos, que a gente já está dormindo. A gente não consegue ter uma vida de oração, porque o sono vem sobre nós. Mas nós temos que dedicar essa oração. E foi o que Neemias fez. A primeira coisa, ele orou ao Senhor sobre toda essa oposição que estava acontecendo com ele. E depois de terminada a oração, no capítulo 4, versículo 9, olha só, outra coisa importante, diante de uma dificuldade, de uma oposição, que você vai ter que fazer. No 4, versículo 9, porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Oramos ao Senhor, e colocamos guardas para poder vigiar. Depois da oração, sabe qual que é o segundo passo? Vigilância. Temos que estar sempre vigiando, porque o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Davi não vigiou. Davi era um homem espetacular, um homem de Deus. Deu uma brecha na vigilância, caiu em adultério. A vida dele virou de ponta cabeça. Se transformou no inferno. Sansão, um homem escolhido por Deus, um homem espetacular também, não vigiou, caiu diante da prostituição, a vida dele se transformou no inferno. Nós temos que orar e nós temos que vigiar. Qual que é a área da sua vida que você tem que vigiar? Qual que é a área da vida sua que o inimigo tem tentado tirar você do caminho? Cada um tem uma área específica em que o inimigo está tentando minar, está tentando atacar para nos tirar do caminho. Então o segundo passo é que a gente esteja vigilante o tempo todo. Terceiro lugar, no mesmo capítulo 4, no versículo 13, ele disse: pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Irmãos, guardem a família de vocês. Ele colocou aqui vigilantes para poder guardar a família. Irmãos, guardem a família de vocês. O bem mais precioso é a família. Nós temos ministério na casa do Senhor? Temos. Mas o primeiro ministério nosso é a nossa família. É nossos cônjuges, são os nossos filhos, são os nossos familiares. Guarde as nossas famílias. Se a sua família estiver guardada, se a sua família estiver protegida, você vai conseguir fazer alguma coisa lá fora. Mas se não tiver, você não vai conseguir.
A terceira coisa que ele fez, versículo 14, diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, não tema, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Outra coisa que ele fez foi lembrar que o Senhor Deus é todo poderoso, que deu promessas para nós, que estaria conosco em todo o tempo. Eles fizeram lembrança de tudo isso. No versículo 21, isso daqui é um pouco mais apertado, mas olha isso aqui: assim trabalhavam na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Ele está dizendo, né? Até o amanhecer, no início do amanhecer, até o sair das estrelas. Eles trabalhavam, irmãos, desde manhãzinha até a noite. Ou seja, o que dá a entender que o Senhor só abençoa aquelas pessoas que estão em movimento. O Senhor não abençoa quem é preguiçoso. É como o pastor Henrique mesmo disse: olha, no sábado passei o dia inteiro com os adolescentes, no domingo tive que ir fazer a compra, aí volta, vem para a igreja. São esses tipos de pessoas que o Senhor abençoa. Pessoas que estão em movimento, pessoas que estão lutando pela sua família, em prol do reino. São essas pessoas que o Senhor abençoa. O Senhor não vai abençoar aqueles que estão com os pés para cima, aqueles que estão sempre descansando, aqueles que estão sempre desocupados, aqueles que não têm interesse de se envolver com absolutamente nada. E você vai encontrar, viu, irmãos, muita gente por aí que não querem trabalho e não querem envolvimento com absolutamente nada, só querem descanso. Mas o Senhor só abençoa aqueles que não são preguiçosos. Lutem contra a preguiça, lutem contra o desânimo, né? Até um rapaz brincou uma vez e falou: você quer descansar? Deixa para descansar quando você morrer. Deixa para descansar quando você morrer. Aqui, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O descanso, ele é engraçado, né? Você está muito cansado, aí você tira um período de descanso. Se você trabalhar 3 ou 4, 5 horas, você já está cansado de novo. É terrível o negócio, né? Você pode descansar, que você nunca está descansado, né? Nunca está zerado de todas as coisas, né? Então, irmãos, esse Neemias foi um cara espetacular. Agora eu vou falar sobre algumas características desse homem, para que a gente possa aprender com ele e colocar em prática. Liderança na administração. Quando Neemias chega nessa cidade, a situação ali, irmãos, estava caótica. Os líderes políticos, a liderança daquele lugar, eles tinham feito muitas coisas de errado, e tinham endividado o povo, e tinham cobrado impostos altos do povo. O povo estava totalmente endividado. O povo ganhava pouquinho, pegava empréstimo com esses caras, com juros altos, aí não conseguia pagar, ia ser escravo deles. Até a palavra de Deus diz assim, que as filhas, as mulheres eram escravas. O que dá a entender que até se prostituíam para poder pagar as suas dívidas. Quando Neemias chega neste lugar, ele começa agora a ministrar a palavra do Senhor, a ensinar o povo, e cada coisa vai voltando para o seu devido lugar. Irmãos, a vida financeira, ela é tão importante quanto a vida espiritual. Nós temos aqui oferecido na nossa igreja um curso chamado CRAU, que é um curso de aprendizado sobre finanças. Já fazendo aqui um parênteses e uma propaganda desse curso. Você sabia que um pastor contou, né, que há muitos anos atrás ele foi fazer evangelismo em uma cidade do interior, e aí chegou lá, ele não tinha lugar para morar, ele foi até uma imobiliária para poder alugar um lugar para ele poder ficar. E ele chegou lá na imobiliária, aí falou: quero alugar uma casa na cidade. A pessoa falou: não, tá bom, é o seguinte, são 3 olerites, né? Você precisa ter um fiador e tal, um monte de exigência, né? Aí ele pegou e falou assim: mas eu não tenho nada disso, mas eu preciso alugar a casa. A mulher falou: mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Ele falou: não, eu não trabalho, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Ah, pastor, então beleza, pode alugar a casa de boa, que não vai precisar de fiador, não vai precisar de olerite, não vai precisar de nada. O senhor é pastor, nós confiamos no senhor. Ele assinou o contratinho e beleza. Isso ele está falando de muitos anos atrás. Agora ele falou que se vai numa imobiliária e diz que é pastor, os caras não pedem um fiador não, pede 2. Não quer um só não, nós queremos 2. Sabe por quê, irmãos? O povo de Deus
ganhou fama de ser caloteiro. O povo de Deus ganhou fama de comprar as coisas e não pagar. O povo de Deus ganhou fama de ter os seus nomes sujos nos créditos de proteção por aí. O povo de Deus é um povo, infelizmente, endividado. E aí você oferece um curso como esse, numa igreja, que é para a pessoa poder aprender a administrar as finanças dela. Ela vai aprender a parte natural, mas ela vai aprender a parte espiritual da coisa. Das finanças. Aí você, uma igreja com 60, 50 pessoas, ninguém se prontifica a fazer o curso. Ninguém quer. Está tudo endividado, tudo enrolado. Aí você oferece o curso e fala, não, eu não preciso. Quem é que precisa então? Quem é que vai precisar? Aí fica vendo na internet, o cara lá que está na frente da Porsche, e fala, você quer saber como é que eu ganhei essa Porsche? Entra nesse link, que eu vou te ensinar e vou te mostrar. Aí entra lá no Day Trade, diz que vai ser rico do dia para a noite, vai ganhar R$1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e vai se aposentar com 25 anos de idade. Aí fica mais endividado. Irmãos, façam uso da palavra. A palavra do Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. A palavra de Deus, ela nos dá orientação com a vida financeira. Tivemos um testemunho maravilhoso aqui, de um casal que são profissionais autônomos, que estavam com dívidas, que regularizaram as suas dívidas em meio ao curso, e agora estão caminhando, sem dívida, através do uso da palavra, através desse poder sobrenatural que eles estão fazendo uso. Se você está endividado, tem dois problemas. A palavra de Deus diz que nós não podemos seguir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro. Aí você fala assim, pai Davi, como é que eu vou seguir a Mamon se eu não sou rico? Eu não sou rico, eu não tenho posses, eu não tenho deixado de congregar por conta de posses e de dinheiro. Mas tem um outro aspecto de Mamon. Sabe qual que é o outro aspecto de Mamon? É o endividamento. É quando o dinheiro passa a controlar você. O dinheiro, ele é bom, mas você tem que controlar o dinheiro, e não o dinheiro controlar você. Porque você é endividado, você trabalha 10 horas, você está endividado, você aumenta para 12. Não deu para pagar, você não trabalha nos finais de semana, você vai passar a trabalhar nos finais de semana. E com isso, você vai se afastando de um monte de coisa. Primeiro afastamento, da sua família. Você trabalha tanto, que você não tem tempo para você sentar para bater um papo com seu filho. Você trabalha tanto, você não tem tempo de orar com seu filho. Você trabalha tanto, que você não tem tempo de ensinar o seu filho as Escrituras. Só que aí, o inimigo está rodeando, procurando a quem possa tragar. Aí vem o vizinho, e chega para o seu filho, você está trampando, chega para o seu filho e fala, ó, tem um negócio aqui, legal, bacana para a gente fazer, tal. Ele não tem acompanhamento, ele não tem ninguém que intercede por ele, ele vai, embarca. Chega na escola, tem uma outra pessoa que chega lá e conta uma outra história para ele. Fala, cara, ó, seguinte, assim, assado. Ele embarca também. Quando você vai ver, seu filho está com a vida de ponta cabeça. E você está desesperado e dizendo, eu não sei o que aconteceu com ele. Mudou o pensamento de uma hora para outra. Mas foi o afastamento da família. Guardem a família. Segunda coisa, a parte espiritual. Quem está endividado, quem está sobrecarregado, quem está trabalhando muito, não tem tempo para as coisas de Deus. E é o que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente fique atolado no trabalho, com dívida, e correndo atrás, e suando, e não vendo resultado, e nós estamos trabalhando, ele está dando risada. E nós estamos trabalhando, levando chicotada, e não conseguindo pagar a dívida, ele está dando risada. Aí você não consegue ir para a igreja. Não consegue participar de uma oração, não consegue participar de uma célula, não consegue participar do domingo, não consegue ouvir a palavra, e as coisas nunca têm solução, e está sempre naquele círculo vicioso. Sempre nesse círculo vicioso. Mas quando Neemias chega naquele lugar, ele começa a ensinar o povo de Deus
e as coisas começam a mudar. Como mudou na vida desse casal aqui. Irmãos, pode mudar na nossa vida também. Basta a gente entender a palavra do Senhor, esses propósitos, e a gente dar valor naquilo que é importante. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, principalmente para quem é chefe de família, para quem é um pai, para quem é uma mãe, para quem está no sustento. Mas, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Você sabe que já faz 3 anos que eu estou desempregado. E muitas empresas ligam para mim me oferecendo trabalho para trabalhar no segundo turno. É o tal das 2 às 10. Fala, meu, não tem outro horário aí nesse lugar, não? Porque quem trabalha das 2 às 10, irmão, não vem para a igreja. Não vem para a igreja. E para trabalhar dentro de fábrica é loucura. Para trabalhar de sábado, domingo, de feriado, não tem jeito. Você vai trabalhar das 2 às 10, você acabou a sua vida ministerial. E aí eu fico com meu coração partido, eu falo, moça, segundo turno para mim, não dá. Não dá. E aí a outra mulher me ligou e falou, é para o segundo turno, você aceita? Eu falei, aceito. E aquilo me corroendo por dentro. E eu participando do processo seletivo, eu falei, Roberto, no segundo turno eu não vou. Ela falou, então desiste logo. Fui lá e mandei a mensagem para a moça. Falei, moça, sabe o que é? No segundo turno para mim não dá. Não dá. Outra empresa ligou para mim e falou, tudo bem, você está procurando uma vaga, tal. Eu falei, tô. Tem uma vaga para o segundo turno. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, moça, eu tenho interesse na vaga, mas no segundo turno eu não tenho interesse não. Ela falou, você topa fazer um bate-papo? Eu falei, topo, mas no segundo turno eu não posso. Então tá bom. Irmãos, já fiz 4 entrevistas com esse povo. 4 entrevistas. E eu falei, pô, segundo turno não dá. Não é que surgiu uma vaga no primeiro turno lá, das 6 às 2? Surgiu uma vaga lá. Só que eu já fiz 4 entrevistas com eles. Eu já fiz entrevista até com o faxineiro lá da fábrica lá. Quis me conhecer. E eles agora não me deram mais notícia, né? Já tem 15 dias que eu estou aguardando. Mas nós temos que ficar calmo, ter paciência, né? E crer que se for da vontade do Senhor, isso vai se concretizar. Mas eu sei que é difícil, irmãos, você tomar uma decisão como essa. Essas decisões, elas vêm com muita maturidade, elas vêm com muita fé. Elas vêm com muita experiência no Senhor. Mas eu sei o quanto é importante para mim estar congregando. Eu sei o quanto é importante para mim estar adorando. Eu sei o quanto é importante para mim estar tendo contato com a palavra. E eu não gostaria de perder isso. Pode ser que um dia eu aceite uma situação como essa? Pode ser que sim. Mas eu vou tentar resistir ao máximo, para que eu não me afaste das coisas espirituais do Senhor. Mas Davi, e o salário? Eu não sei. Vamos ficar aguardando aí do Senhor alguma provisão aí, né? E o Senhor vai trazer, em nome de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com essa parte administrativa e financeira, e saber que Mamon pode nos escravizar, mesmo a gente não tendo dinheiro, mas nos escravizar com dívidas. E nós temos que ser homens de Deus, seguidores de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor. Nós temos que pagar todas as nossas continhas, ser bem organizado. Mas a única coisa que nós ficamos devendo para as pessoas é o amor. Uma segunda característica de Neemias, irmãos, lá no capítulo 8, já vou correr aqui, que senão não vai dar tempo, mas ele tinha uma liderança espiritual. O povo ali estava desesperado, menosprezado, a situação estava em miséria. Ele começa a ajudar o pessoal na vida financeira, na vida administrativa. As coisas estão acontecendo. Agora vem a parte da vida espiritual. Esdras começa no capítulo 8 a ler a palavra do Senhor para o povo. Começa a ler a palavra do Senhor para o povo, e é quando começa a acontecer isso que o pastor Henrique disse: arrependimento, confissão de pecado, renovação de aliança, santificação do povo. E o povo diz mais uma vez: Senhor, nós renovamos a aliança com o Senhor e vamos ficar com o Senhor. Sendo mentira, né, irmãos? Mas renovaram, aceitaram, naquele momento se arrependeram. Então, irmãos, nós temos que ter essas realidades, essas características de Neemias, sabe para quê? Para levar isso para as pessoas, para poder ser agentes transformadores de vidas, nas famílias. Imagina que coisa maravilhosa, você encontra uma família onde a família está
com um monte de problema. Um monte de problema de relacionamento, problema financeiro, problema de doença. E aí você começa a ministrar. O Senhor vai curar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar. Daqui a pouco, quando você vai ver, a família está encaixadinha, as coisas estão caminhando. Mas tem coisa melhor do que isso? Liderança espiritual, interceder. Lembra do cristão? O cristão é sal da terra e luz do mundo. É ele que vai dar tempero, é ele que vai trazer luz nas trevas. São agentes transformadores. Esses somos nós. O Senhor nos deu esse poder e essa autoridade. Foi derramado sobre nós o Espírito, para que a gente pudesse falar das verdades, das grandezas do Senhor, na língua de todos, povos, línguas, tribos e nações, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando os encarcerados. Somos nós. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos resolver nem os nossos problemas. Estamos engatinhando com os nossos problemas. Só pensamos em nós e pouco nós vemos ao nosso redor. O que tem acontecido com as pessoas? Liderança espiritual, Salmo 119. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus retos juízos. A palavra de Deus entrando nas nossas vidas e entrando nas famílias. Irmãos, nós terminamos agora um discipulado com um casal. Inclusive o rapaz, ele aceitou a Cristo Jesus aqui na nossa igreja. Ele é um colega da Roberta de trabalho. E aí ele é casado. E a esposa dele é católica fervorosa, daquela do Nordeste, daquela que acredita em Padre Cício e todo o seu bando. E aí ele falou assim: cara, eu estou muito preocupado com a minha esposa, porque ela é católica, ela não vai dar o braço a torcer. E aí perguntamos para ela: você quer fazer o discipulado com ele? E ela falou: quero. Irmão, nós estamos discipulando, fomos falando, fomos orientando. Essa menina, essa mulher, mas ela teve uma transformação, irmãos. Mas ela teve uma transformação de mente, de coração e de atitude. De tantas coisas que ela foi mudando na vida dela. Isso aqui não é errado, eu tiro. Ah, mas eu vou perder o benefício, eu vou tirar. E ela foi mudando, e ela foi caminhando. É cada coisa. Eu falei: nossa, Roberto, que maravilhoso. Aí eu dei um pão, sabe aquele livrinho, um pãozinho diário lá que você faz o devocional? Eu dei para ela, né? E ela gostou muito do livrinho, ela sempre lê ele indo para o trabalho, indo voltando para o trabalho. Ela usa o trem e o metrô, né? Aí levantou lá no vagão do trem lá um Sambalate e um Tobias, o Satanás e o capeta lá. Aí ela tá lá lendo o pãozinho diário dela, aí chega lá o Sambalate, né? E fala assim: esse livrinho aí. Ela falou: tô lendo, ganhei de um amigo. Mas do que se trata? Que é um pão diário, é um devocional falando de Deus, que ela não sabe muito, falando de Deus. Aí o Sambalate, o capeta, né? Fala assim: não, mas eu não acredito nesse Deus aí não, eu acredito em outros deuses. Aí ela olha para a pessoa e fala: que ela é do Nordeste, né? Ele falou: eu acredito em Exu, em Ogum, e não sei o que. Ela ficou olhando assim, ela não sabia o que se tratava, não sabia o que era, né? Ela ficou olhando: pois eu gosto desse daqui. Falei: glória a Deus. Aí o capeta vai embora, né? Então, a palavra do Senhor, você vai semeando e as pessoas vão mudando, vão tendo as suas vidas restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E agora ela está se preparando, sabe para quê? Para voltar para o Nordeste. Ali, meu amigo, ela é um carvãozinho com brasa, velho. É um carvãozinho com brasa, ela é uma flecha na mão do olheiro. Nós pegamos ela aqui, estamos lançando, entendeu? E ela vai chegar lá, ela vai queimar lá, velho. E segure-se quem puder lá. O choro é livre, porque nós estamos lançando, nós estamos enviando, entendeu? E nós estamos orando para que mais pessoas se convertam, mais famílias se rendam aos pés do Senhor Jesus. E esse é o poder do Espírito Santo de Deus. E esse Neemias é maravilhoso, né, irmãos? As características dele: é um homem de caráter, um homem íntegro, rígido com relação à justiça, demonstrava grande humildade, possuía a fé verdadeira, cumprimento com zelo, culto e adoração ao Senhor,
Você vê, o pastor Henrique tocou nesse ponto aqui, irmãos. A nossa igreja tem se desdobrado, irmãos. Não é fácil você dar conta de uma célula na terça, de um culto na quarta-feira, de um culto Maria aos pés da cruz, programar um batismo, programar um acampamento, programar uma reunião com mulheres, programar uma reunião com jovens, com adolescente para o parque. Não é fácil. Não é fácil. Então o que nós pedimos? Oração, intercessão, para que a gente possa se levantar, para que a gente possa aguentar esse baque. Porque nós não achamos que isso é algo ruim, é um fardo, não. Nós fazemos com amor, nós fazemos com prazer, nós fazemos com zelo. Enquanto tiver fôlego de vida, nós estaremos aqui. É gemendo e chorando. Se arrancar um rim nosso, nós vem com outro. Se tirar um rim, nós ganha de um irmão. E a gente vem. Vem ou não vem, pastor? Vem em nome de Jesus. E se passar mal, senta no banco. Senta no banco e continua. E continua. E continua. Mas a gente vê, às vezes, se pergunta, e o irmão? Não veio. Mas por quê? Está com dor de cabeça. Arranca um rim seu, irmão, que você vai ver. Está com dor de cabeça. Não veio porque hoje está muito calor. Ou está frio. Ou está chovendo. E não vai. E não vai. Uma igreja coesa, uma família bem estruturada, são essas que está todo mundo na mesma visão, no mesmo coro, na mesma batida, caminhando para o mesmo lugar. São pessoas cheias do Espírito. Porque um culto só não é suficiente para você enfrentar esse mundo. Um culto que você vem no domingo, você faz uns acordezinhos na guitarra, bate um pouquinho no prato aqui e dá uns gritinhos para cima, não resolve o problema do autismo, não resolve o problema do suicídio, não resolve o problema que está dentro das escolas, dentro dos hospitais. Tem que ser homens de Deus, homens de oração, conhecedores da palavra de Deus, para quando uma pessoa dentro do ônibus falar para você, eu creio no Ogum, eu creio no Oxum, você vai falar o que para ela? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Nós somos um grande exército. Nosso culto não é só aqui. Nós vamos sair daqui e vamos enfrentar esse mundo. Amanhã nós estaremos dentro dos carros de aplicativo, dentro das escolas, dentro dos hospitais. Nós estaremos dentro dos comércios. Nós estaremos em todos os lugares da sociedade, levando essa palavra palavra de reconciliação. Reconciliação. Mas nós temos que estar com os nossos corações dispostos para isso, para que pessoas sejam salvas, famílias sejam salvas, as coisas voltem para o lugar. Nós não aceitamos que em 2050, 30% das crianças vão ser autistas dentro das salas. Nós não aceitamos. O meu filho está nascendo ali agora, eu não aceito que ele vai ter autismo dentro das escolas. Eu não aceito. Eu não aceito. Isso é uma previsão do homem, mas nós cremos na provisão de Deus. O homem prevê e Deus provê. Deus provê. Eu não creio que nenhum adolescente dessa igreja vai sofrer de depressão. Eu não creio que nenhum adolescente dessa igreja vai tirar a sua própria vida. Eu não creio. Eu creio que eles serão orientados pela palavra, eles receberão vida e vida com abundância. Eles serão esses galhos frutíferos, que vão ser adolescentes alegres, felizes, pautados na palavra, com seus cônjuges, com filhos, com trabalho, alegres e fervorosos. Nós temos alegria no coração, nós temos motivos para nos alegrar, porque o Senhor Jesus fez nova todas as coisas. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudessem ter vida. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. E nós estamos em Cristo Jesus e vamos fazer uso da palavra. Nós hoje já fazemos uso dessa realidade do céu. Irmão, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Você não é coitadinho. Você está do lado do vencedor. Aqui a palavra de Deus, ela conta toda a história, desde o começo até o fim. E ela já diz que o fim é positivo. O fim é de vitória nossa.
Já está escrito, já está falado. Nós somos mais do que vencedores. Nós estamos do lado daquele que venceu. Nós não estamos do lado daquele que perdeu. Quem tem que estar com a cabeça baixa, quem tem que estar com medo, quem tem que estar tremendo, é o que estão do lado da mentira, e não nós que estamos pautados na verdade. Nossa vida será uma bênção, nossa casa será uma bênção, nossa família será uma bênção. A igreja de Cristo Jesus, ela é triunfalista. Ela é triunfalista. Triunfalista. Nós cremos no poder dessa palavra. E depois você termina de ler essa história de Neemias. A história continua. Não teve Sambalate, não teve Tobias, não teve capeta, não teve nada que pudesse parar a obra que Deus fez ali naquele lugar. Os muros foram levantados em 45 dias. Era o povo trabalhando, colocando massa e colocando bloco e atirando flecha. Era o povo trabalhando e um vinha e derrubava o inimigo e pô, e dava tiro e bem, derruba, e fazendo as coisas aqui. É fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É fazendo massa e um está se levantando lá e toma na cabeça e cai do muro. É assim, 45 dias. E aqueles que estavam sendo escravizados já não eram mais. Aqueles que estavam sofrendo na mão dos líderes, dos maus políticos, pagando com trabalho, com 12 horas, com 24 horas, cada coisa voltou para o seu lugar. Irmãos, o trabalho ele é prazeroso, o trabalho não é escravo. Nós temos que ter a alegria de levantar todos os dias pela manhã e fazer horas corretas, os nossos descansos, com integridade, com amor, com zelo, abençoando as nossas vidas, abençoando as vidas dos nossos patrões. E isso é o trabalho. Isso é o trabalho. E o Senhor não quer tirar o povo dele do trabalho, porque senão quem é que vai pregar? Quem é que vai estar lá nas escolas? É o próprio pastor, está lá, evangelizando. Mas aqui a gente não prega o evangelho, tá bom? Nós não vamos pregar, mas nós vamos te amar. Nós vamos dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Nos hospitais, os enfermeiros, os médicos. E vamos estar em cada esfera. Isso é o apostolado. São pessoas que adentram esses lugares para mudar as culturas, para mudar os pensamentos e estabelecer o reino de Deus. Isso é o apostolado. E essa igreja é assim. Essa igreja é assim. Nós já tivemos vários testemunhos de vidas mudadas, vidas transformadas. Nós temos vendo as coisas acontecer na nossa igreja. E nós cada vez mais nos alegramos nessa palavra. Nós nos alegramos nesse Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá vida, consolo, alegria, amor e salvação. Fique de pé em nome de Jesus, nós já vamos estar encerrando.